Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do NutriFag, onde a ciência e a nutrição estão em debate. Para isso, convidamos as nossas alunas do último ano do curso de nutrição que estão fazendo os estágios. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Tudo bem, prof? Tudo bem? Débora, Alessa e Ana Carolina. Meninas, o que vocês estão achando do estágio de nutrição clínica na FAG? Então, foi uma experiência maravilhosa. Hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia e vai fazer falta. Vai. A experiência, o que eu posso falar sobre mim? Que hoje eu saio desse estágio mais certa de aplicar os conhecimentos na nutrição clínica. Então, foi excelente. Sim, foram muitos aprendizados e hoje a gente sai daqui levando uma bagagem enorme que vamos levar para o resto da nossa carreira. Eu acho que esse estágio, ele transforma a gente, sabe? A gente começa a ter um olhar mais humano. A gente tem a prática na faculdade, mas é no estágio que a gente aplica ela. Então, nossa, transforma a gente mesmo, sabe? Nossa, eu fico muito feliz. Esse é o meu primeiro estágio, né, meninas? Sim. Inclusive, nós gostaríamos também de agradecer o teu acompanhamento, que foi essencial para a gente evoluir e aplicar todo esse aprendizado. Ai, nossa, que Sim. maravilha, gente. Com A gente certeza, está aqui prof. para isso, para passar conhecimento para vocês e aprendermos juntas também, né? Tem coisa que às vezes a gente não sabe, pesquisa e aprende, né? Mas hoje eu pedi para que vocês falassem sobre o paciente que mais marcou vocês de todos os atendimentos, para a gente discutir um pouquinho. Alessa, qual foi o teu? Então, o meu paciente era um paciente cadeirante que chegou para mim com um baixo peso. Então, eu identifiquei uma magreza severa nele. Nós fizemos o acompanhamento com medidas de circunferência e eu identifiquei na circunferência de panturrilha um valor muito baixo. Abaixo da referência. Abaixo da referência, aham. Então, isso acabou me tendo um alerta, né? Eu acionei um alerta e comecei, posteriormente, conversando com esse paciente, perguntando sobre os hábitos alimentares dele, como que era a inclusão de proteínas, os hábitos alimentares dele, né? Fui questionando isso para ver o que a gente poderia ver algum resultado dessa... Para ajudar, Sim, né? dessa Porque, perda. embora o paciente, por ser cadeirante, ele vai ter uma perda de massa muscular nas pernas, né? Sim. Isso é inevitável. Só que era muito baixo, Sim, né? E muito o peso dele era próximo de 30 quilos, Sim, né? próximo Então, de 30 quilos, aham. Então, eu fui questionando ele. Ele é um paciente que ele tem uma dificuldade de deglutição, né? Devido a uma cirurgia recente. Então, ele se encontra numa dieta pastosa. Então, quem oferta é a esposa para ele, que oferta e faz essas preparações. Então, eu fiz uma abordagem com ela, fez esses questionamentos e perguntei para ela como que era a proteína durante o dia. E eu identifiquei que somente em 2 refeições, as principais, no almoço e na janta, que tinha essas proteínas. Então, o frango, a carne, em outros momentos, como o lanche e da em tarde. baixa quantidade, E né? baixa quantidade, aham. Então, no café da manhã, no lanche da tarde, não tinha essas fontes. Então, eu sugeri para ela, né, se teria como a gente incluir, de alguma forma, essas fontes. Então, laticínios, leite, algum frango, ou adequar essas proteínas, né? Então, eu questionei para ela e ela me disse que ela tinha o costume de fazer uma vitamina com ovo cru. Para dar no café da manhã, Sim, né? para ofertar para ele no café da E manhã. a salmonela, gente. Sim, então a gente tem um risco, né, de contaminação elevado por salmonela com esse ovo cru. Que se perde no cozimento, Sim, né? A que se bactéria Sim. morre e é perigoso. Então, ofertar essa vitamina, ainda mais para ele também, que é um paciente que tem um pouco mais delicado, pode agravar muito, pode levar à intolerância alimentar, né? Causar vômitos, diarreias, Sim. né? Não é adequado a gente consumir esse ovo cru. E além disso, gente, é importante destacar que não é porque comeu a proteína que já está dentro e está Sim. sendo utilizada pelo organismo. O ovo cru a gente não absorve metade dessa proteína. Então vai ser perdida. Sim, exatamente. E como que você modificou isso? Então, eu sugeri se a gente poderia fazer ovos mexidos, né? Cozinhar esse ovo de Sim. alguma forma. Ela me relatou que ele não gostava, né? De Do ovo gosto mexido. do ovo, não gostava desse modo de preparo. Então, eu
eu pensei em algumas estratégias que fosse um pouco mais acessível para eles, de uma forma de suplementar e fácil também e que não tivesse esse risco de contaminação. Então, eu sugeri a suplementação da albumina para inserir nessa Que daria vitamina. para fazer a vitamina. Sim, que ela é uma proteína extraída do ovo, né? Então, o aporte proteico estaria adequado e eu coloquei 2 vezes ao dia essa albumina. E a albumina tem um custo-benefício melhor, né? Sim. Do que outros Sim, suplementos. melhor do que o whey. Porque Sim. vocês pesquisaram. O whey Nossa, é bem... E até o sabor também, né? Que daí Sim. não vai ter o ovo cru, que ele tem um sabor muito forte. É, do que a albumina. Sim. Aham. Viu? E qual foi o desfecho da situação? Eu vi que você atendeu agora, acho que foi ontem, né? Sim, E aham. ele, o que aconteceu? E ele ganhou peso, com essa adequação de proteína, não somente com a albumina, mas nas outras refeições, adequando a proteína no frango, como que ela vai ofertar, né? As quantidades adequadas, e ele tá aumentando o peso, sim. E teve uma boa adesão às tuas Sim, orientações, aham. tanto é que ele ganhou 4 quilos, Ganhou gente. 4 quilos. Nossa, aham. Isso é bom, muito 4 quilos bom. é Sim, bastante. muito bom. E é legal também a gente observa na nossa prática que o paciente ele vem precisando de muita informação. Sim. Então, a gente Sim. também consegue oferecer essa informação e eles conseguem fazer melhores escolhas. Muito bem. Nossa, perfeito, Alessa. E o teu, Débora? Qual foi o que mais te marcou? Então, o que mais me marcou foi um paciente que veio para nós com doença renal crônica. Então, foi um paciente extremamente difícil no atendimento e que me trouxe bastante informação. Então, a principal dela é que esse paciente, ele tinha diabetes tipo 2, era hipertensivo, porém ele nunca tratou. Então, são doenças tratáveis, que a gente pode sim modificar e não deixar evoluir e chegar numa doença renal. Porque são fatores crônica. modificáveis que podem agravar, inclusive, a doença renal. Então, assim, me impactou ver que esse paciente hoje ele tem essa doença renal, ele faz a diálise justamente por agravar a diabetes tipo 2, ter agravado e a hipertensão. Então, o tratamento dele hoje é com diálise, então é um paciente que faz diálise 2 vezes ao dia, é um paciente... Por semana, né? Por semana, exato, desculpa. É um paciente que precisa de atenção em alguns nutrientes, principalmente no potássio, no sódio, na proteína, no fósforo. Que tem que ser muito bem calculado, que Exatamente. foi o que você fez, né? Exatamente. Então, foi um paciente que ele veio com muitas dúvidas do que comer, com medo Tinha de se medo. alimentar devido a essa função renal se agravar, né? Piorar. Isso. Passar de 2 vezes Para 3 vezes semana. por semana. Imagina, Exato, que é um gente. risco, né? Então, hoje, qual que é a função da nutrição? É deixar o paciente estável e E não piorar, né? não piorar e fazer com que ele consiga fazer a manutenção do peso, que também é extremamente difícil, porque são vários cuidados e muitos alimentos esse paciente não pode Ele estava consumir, também né? com perda de peso, né? Também, ele apresentou uma perca de peso, ele apresentou a panturrilha com um ponto de corte menor do que 31, que é o ideal. Então, sim, ele apresentava uma perda de massa muscular. Então, foi um paciente que a gente trabalhou com a dieta dele, inclusive a proteína, adequada Muito bom. para aquela doença, né? Que, na verdade, você teve que ajustar meio que 2 dietas, né? Exatamente. Porque lembra, meninas, que nos dias de diálise tem perda Perda de de proteína. proteína, sim. Então aí a Débora ajustou para naqueles Sim. dias. Então, nos dias de diálise, como ele tem essa perda de proteína, foi prescrito uma quantidade de proteína. E fora a diálise, foi prescrito outra quantidade. uma quantidade menor. Então, inclusive, esse cuidado nós tivemos com esse paciente. Então, a Olha- atenção para a proteína, nesse caso, é extremamente importante. Essencial, Sim. essencial. Aham. É porque quando a gente metaboliza a proteína, tem uma substância que deve ser eliminada na urina, que é a ureia. E aí, e outras substâncias. Só que como o rim está com problema, está comprometido, acaba acumulando na corrente sanguínea. Isso é extremamente perigoso. E é exatamente isso que a gente não quer. Que acumule essa proteína, que acumule sódio, que acumule potássio, que acumule fósforo, né? A creatinina e
a ureia A ureia. aumentada, que são Uhum. tóxicos. Exatamente. Muito bem, muito bem. Se saiu muito bem nesse caso. Eu Ai, lembro, você estudou bastante. Obrigada. Queria- Sim, sim. E eu fiz o atendimento desse paciente, inclusive ontem. Então, uma das indagações que eu fiz para ele, se ele conseguiu ter mais autonomia nas escolhas alimentares. Uhum. E ele me relatou que sim. Então, assim, ele conseguiu aumentar a quantidade de alimentos que ele tem, a variedade de alimentos que ele tem consumido, porque ele estava consumindo uma variedade muito pequena devido a Tinha medo, né? esse medo. Ainda mais que os pacientes começam a procurar na internet. Sim. É. E aí acham um monte de informação errada. Exato, Isso que exato. é legal nos nossos atendimentos, que a gente percebeu que a gente vira um ponto de apoio muitas vezes para eles, Sim. né? Para tentar facilitar a rotina. Sim, com É. Eles certeza. têm Isso. adesão. Inclusive, o sódio, vou fazer esse relato que eu achei bem bacana. Esse paciente, ele veio com peso. E ontem, quando a gente pesou ele novamente, ele baixou um pouco do peso. Mas ele não baixou porque ele perdeu o peso. Ele estava com o sódio na dieta Muito aumentado. aumentado. Então, com essa adequação alimentar, ele desinchou. Sim. Então, Perfeito, que o que precisa. que é o que a gente busca Sim. para esse paciente. Muito bem. Nossa, E a adorei. nutrição, ela é além do que prescrever cardápios, né? A gente tem que acolher o paciente, Exato. olhar de uma forma individualizada, porque Exato. cada paciente é único e tem as suas necessidades. Às vezes eles chegam pra gente com alguma dificuldade que vai além, a gente identifica que vai além, né? Algum sentimento, e a gente precisa acolher esse paciente, ver além do que só uma dieta, do que só Exato. prescrever Sim. valores e alimentos e entregar um papel. É além disso. Sim, Exato. isso não tem como substituir, né, Sim. o acolhimento humano. Então, Sim. isso é perfeito. E vejam como sempre as pessoas associam nutrição a emagrecimento, perda de peso. E temos E dois não. casos em que a gente Sim. precisava que os pacientes melhorem a condição corporal. A nutrição é como dizem, ela vai muito além de prescrever um cardápio hoje, né? Então a gente estuda as suplementações, a gente estuda os casos que os pacientes apresentam diabetes, a doença As renal, doenças, né? ou depressão, ou ansiedade, que muito paciente chega com ansiedade. Então a gente estuda, a gente se Considera prepara tudo, né? E exatamente para atender. vocês veem como o que eu sempre digo, vocês se aplicaram com muita maestria. O nosso cardápio se adapta à rotina do paciente. Exato. Então a gente, claro que vai querer tentar melhorar essa rotina, mas não pode ser da noite para o dia, aumentar o número de refeições muito absurdamente em relação ao que o paciente está acostumado, tirar muito brusco o que o paciente Isso. gosta de comer, Aos por mais que poucos. não seja saudável, mas aos poucos, né? Isso. Ana, teu caso, conte. Prof, eu acho que quando a gente entra nos estágios, todos os casos nos chamam muita atenção, né? Sim. Mas teve um específico que eu precisei ter muita cautela, muito cuidado com o manejo. Foi uma paciente que chegou no nosso consultório para ser atendida e aparentemente ela era muito saudável, tinha bons hábitos, estava eutrófica. Então aquilo eu falei, nossa, que bacana, né? Vai ser muito importante para ela, a gente vai tentar evoluir então isso nela. Mas ao decorrer da anamnese, eu fui percebendo umas preocupações excessivas dela em relação às calorias. Então eu fui conversando com ela e no meio da consulta ela me olhou e falou assim, escuta, eu não quero plano alimentar, eu não preciso disso, eu só quero saber quantas calorias eu preciso ingerir para eu não engordar. Eu parei e pensei, poxa, mas a nutrição não é só isso, sabe? A gente lida com as demandas fisiológicas, a gente lida com os alimentos, os micronutrientes, e tudo isso tem uma função dentro do organismo da pessoa, então a gente não fala só de calorias, é vazio pensar só isso. Então eu expliquei toda a situação para ela, expliquei que a gente pensa muito na saúde também dela. E aí, conforme a gente foi conversando, ela falou assim, mas é que eu tenho muito medo de voltar a ser obesa. Então, ela já teve um quadro de obesidade. E o que me preocupou nesse caso, sendo aluna de professora Marianela, foi que a gente liga um sinal de alerta para isso. Porque quais são as cicatrizes que deixou esse quadro para ela, sabe? E também ela falou que o emagrecimento dela foi sozinho e sem ajuda. Então, como foi a gente isso, tem que sabe? lidar com a parte comportamental Muito. também, né? Não tem como separar. Nutrição, comportamento e hábitos, a gente não separa. São a mesma coisa. Sim. Então, eu liguei meu sinal de alerta e fui perguntando mais a fundo sobre isso. Foi quando ela foi se soltando.
E eu percebi que talvez, né, foi até conversar com a prof, que talvez ela poderia ser um paciente suscetível a desenvolver um transtorno alimentar. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é nosso papel também. Sim. Então, pode falar. Quando a Ana chegou para mim e falou assim, ai, prof, ela só quer saber quanto de calorias pode comer. Eu falei, ela deve usar um aplicativo, aquele, não lembro, alguma coisa Secret. Fat Secret. Esse acho daí, que é isso. porque aí as pessoas montam o próprio cardápio. Foi, e ela usava mesmo. E aí, como que você montou, então, para ela? Primeiramente, assim, a minha abordagem foi... A minha abordagem com ela foi escutar. Foi escutar as dores dela, o que ela sentia sobre a autoestima. Eu deixei esse espaço aberto para ela me contar um pouco sobre ela. Então, a primeira coisa que eu fiz também foi indagar se ela já tinha algum acompanhamento psicológico em algum momento da vida dela. Porque, pelo que ela me relatou, aquilo afetava, sim, a rotina dela, afetava a autoestima. Não tem como dizer que não afetava, né? E também me preocupou muito a questão que ela passava 3 horas do dia na academia. E sem fins esportivos, assim, só um fim de saúde e estética. Isso é muito tempo. Acaba ficando escrava da Sim, aparência física, né? Sim, e o objetivo dela era estético, era saúde. Então, eu falei, olha, talvez você esteja passando muito tempo na academia, né? Então, eu tive essa abordagem com cuidado para ela e eu pedi orientação para a prof. E a minha abordagem foi também fazer um cardápio que não seja especificando medidas, especificando as gramagens, mas sim colocando medidas caseiras. Eu também fiz o papel de explicar a função dos micronutrientes, para tentar mudar essa relação dela com a comida, sabe? Para ela entender que comida não é só caloria. Isso é perfeito. E a gente para que ela tenha prazer em se alimentar Isso, também, perfeito. E não se sinta culpada, entende? Porque talvez essa ida na academia, que leve 3 horas, seja ela tendo um comportamento compensatório, né? Em algum momento. Então, o nosso papel também é trazer o paciente para melhorar essa relação com a comida. E aí, foi dessa forma que eu abordei ela. Muito bem. Nossa, perfeito. Você acolheu ela muito bem. Isso foi maravilhoso. Meninas, eu estou muito orgulhosa de vocês. O tanto que vocês se evoluíram. Foi perfeito para mim esse primeiro estágio. E eu fico com o coração um pouquinho apertado, porque eu não vou ver mais vocês. Mas eu quero desejar muito sucesso nos próximos estágios. Tá bom, meninas? Muito E nós obrigada. agradecemos. Sim, Obrigada demais. por Prof, a terem gente agradece. Você é uma inspiração pra gente, tá? Ai, que amor, gente. Obrigada, meninas. E para quem não se assistiu, muito obrigada. E a gente se encontra no próximo episódio.